Como criar filhos homens hoje para ser um provedor no futuro? Olha aí. O principal fator crítico de sucesso para você criar um filho homem, somente para mães que são solteiras, eu acho que essa dor é mais aguda com mães que são solteiras, é você colocar um exemplo de modelo masculino verdadeiramente forte. Porque ele não necessariamente precisa estar com o pai biológico, penso que às vezes o pai biológico nem é um exemplo a ser modelado, tá? Então, uma das coisas que eu sintetizo na prática, e a gente simplifica isso, né? Eu como professor e meu sócio como professor também, coloque o seu filho no jiu-jitsu. Por que eu falo isso? Eu sou um praticante de jiu-jitsu também, porque toda vez que você vai lá no tatame, você vai treinar, e eu treino todo dia, você vai para fracassar. Você vai para sentir dor. Você vai para ser humilhado e você vai para ser rendido e submisso. O jiu-jitsu é uma arte marcial de submissão. E você precisa desenvolver uma humildade muito grande, porque todos os praticantes que estão lá antes de você, eles têm uma vantagem absurda dentro do processo de luta de masculinidade, onde você vai ter que colocar seu ego em xeque. Então, uma das coisas que eu recomendo fortemente para mães de meninos é coloque o seu filho no jiu-jitsu. Por que o jiu-jitsu é superior a boxe, a muay thai? Porque no boxe, ele vai ter a dor? Ele vai ter a dor, só que ele consegue fugir um pouco da dor. Ele consegue evadir. No jiu-jitsu, por ser uma arte marcial de submissão, ele vai ser dominado, ele vai ser controlado e ele vai ser aplicada a dor nele. Ele não consegue fugir. Então, essa ele arte... tem tempo pra pensar. Então, e aí ele vai ter que aprender a não se desesperar com dor aguda sendo aplicada dentro dele. Isso é uma forja de masculinidade. Muito legal. Tá? Dentro do núcleo da comunidade do jiu-jitsu, a gente vê inúmeros exemplos. Eu nunca conheci uma comunidade que tem tantos exemplos de homens verdadeiramente masculinos como outra comunidade. Nem em igreja, Verdade. tá? Nem em universidade, em teólogos. Na verdade, a gente vê muitos teólogos intelectuais com uma masculinidade extremamente frágil. Verdade. Muito frágil, tá? Diferente de você pegar, às vezes, um sensei de jiu-jitsu, um sensei de outra arte marcial. Tem muitas artes marciais também que aplicam isso. Só que, na minha visão, o jiu-jitsu é muito eficiente. Sim. Porque ali você não consegue fingir masculinidade. Ou você tem masculinidade, ou você não tem. Verdade. E você só vai conseguir desenvolver a masculinidade quando você aprender a tomar porrada, a sentir dor e a lidar com isso, com o seu ego, com humildade e voltar amanhã pra tomar mais porrada. Não fugir. Não fugir. Então você consegue levantar todo dia pra você ir treinar, pra você apanhar e você voltar amanhã de novo? Se você fala assim, você tá criando um homem. Uau. Esse processo de privação, porque pra você pegar uma faixa preta, se você for um cara bom, rápido, demora 10 anos. E a faixa preta é o começo do jiu-jitsu, porque depois tem o grau 1, o grau 2, o grau 3, o grau 4, 5, 6, 7, faixa preta com vermelho, faixa coral e faixa vermelha. Esse processo demora 30 anos depois da faixa preta. Então a faixa preta demora 10 e depois da preta demora 30, pra você chegar realmente a ser um mestre de jiu-jitsu. Ou seja, a faixa preta é o meio do caminho. Uau. É o começo do caminho, na verdade, porque você tá no primeiro terço da jornada do jiu-jitsu. É a primeira conquista. É a primeira conquista, uma conquista muito louvável, muito honrada. Mas começou a ser homem, né? Mas você fala assim, ó, você é um faixa preta de jiu-jitsu, ok, você é um combatente. Começou a ser homem. Começou a ser homem. Antes disso, você é faixa branca, você é faixa azul, você é faixa roxa, você é faixa marrom, você tá em preparo da masculinidade. Perfeito. Dentro do processo da arte marcial. Então, o que eu tenho aprendido muito nesse ano com o jiu-jitsu, que eu já aprendi muito na filosofia clássica, na teologia também, na psicanálise, é que você só se torna homem verdadeiramente quando você se expõe à dor. O jiu-jitsu é uma filosofia prática vivente, é um ato filosófico, como falava o professor Olavo. O ato filosófico é a prova da sabedoria. Se você não vive aquilo, você não tem a sabedoria da compreensão filosófica. Tem muita gente que dá aulas gigantescas e maravilhosas, só que quando você vai ver a vida dela, ela não pratica aquilo. Sim. Ou seja, o conhecimento não se tornou um ato filosófico ainda. Sim. O jiu-jitsu é o ato filosófico na prática marcial. Sim. Então, uma das coisas que eu recomendo fortemente como prioridade, principalmente para as mulheres que estão criando homens, coloca numa arte marcial, porque o sensei vai influenciar fortemente o desenvolvimento da masculinidade do seu filho. É verdade, vai ser uma ótima referência de força. Excelente. Ainda que não conviva no dia a dia. Ainda Cara, que não conviva no dia a dia. Estratégia maravilhosa, Lucas.
É Vou te uma chamar para ferramenta participar terapêutica. do meu podcast. Vocês sabem que eu tenho um podcast com a minha filha, Ah, é? chamado Podcast Pais e Filhos. Mas a gente está começando, a gente só fez 5 episódios até aqui. E que a gente fala para os pais cristãos, principalmente mães solteiras, pais solteiros, justamente sobre isso, que a gente conta a nossa experiência, né? Como mãe solteira e filha, que foi criada também sem a figura paterna. O desafio que é isso. Mas isso é uma dica incrível, porque realmente é um contexto que traz essa masculinidade, traz ele interagir com vários homens. Nunca existiu nenhum líder Muito bom. social, monarca, imperador, que não praticava luta. Verdade. Isso significa que a escola de masculinidade, é óbvio que a gente está falando de ápices de masculinidade, são os grandes líderes sociais, né? Passa pela luta. Sim. O homem que não sabe lutar não é homem ainda. Interessante que todos os aconselhamentos que eu fiz de casais, todos, sem nunca ter ouvido você falar isso, eu tô maravilhada com isso, porque todos os aconselhamentos de casais que eu fiz, onde a mulher perdeu o interesse pelo marido, e eu atendia o marido numa sala, a mulher aqui fora, depois eu atendia a mulher, depois, né? E eles dois assim, e depois juntos, os dois. Chegava lá, atendia um, depois ouvia um de cada vez, depois ouvia junto. E toda vez que eu ia aconselhar o marido, quando eu ouvia, depois de ouvir a mulher, né? A mulher perdeu o interesse, eu sempre falava isso. Você precisa entrar numa luta. Você precisa fazer um esporte. Ele fala, futebol também é bom pra isso, Você precisa trabalhar né? a sua testosterona, porque Competição. você precisa trabalhar exato. a sua violência. Exato. Porque a violência, não na violência de agredir o outro, mas o instinto do homem. O homem, ele precisa ter uma energia perigosa. É a fúria. É uma energia perigosa, que é o que você chama de fúria. Porque um cara que não tem uma energia perigosa, que ele é um cara perigoso que ele pode proteger. pode proteger. É um cara que... Não é um cara que dá medo, não é isso. Porque as pessoas podem entender errado o que nós estamos falando aqui. Não é esse o sentido. É como se fosse uma energia, gente. Literalmente, como se fosse uma coisa invisível que permeia no cara. Não é um espírito isso. O cara, ele tem que acreditar na força dele. Ele não vai conseguir acreditar na força dele se essa força não existe, se essa capacidade de defesa não é real. Ele tá viajando, ele tá esquizofrênico se ele não luta e ele acha que ele luta. É tipo isso. Né? Mas se ele é um cara que ele realmente domina uma arte marcial, ele tem essa coisa da força, ele sabe, ele se garante, ele tem essa energia dentro dele, essa convicção, ele passa, ele emana essa presença de eu tenho condição de me defender, eu tenho condição de lutar aqui, eu tenho condição de defender você, mulher. Exato. Então isso é importante, isso faz uma diferença absurda no relacionamento, isso faz uma diferença absurda na atração da mulher, a mulher sente essa proteção. Tudo isso é muito importante. Agora eu achei fascinante, porque sem eu ter te ouvido, e várias vezes eu li no homem essa polaridade feminina. Muito pipipi, muito florzinho, muito sensível. Delicado. E aí você olha a mulher tá frustrada. Porque a mulher tá assim, eu já sou assim. Tem alguém pra flor do compensar um campo. pouquinho? Meu marido é um girassol. Tem alguém pra dar uma Eu compensada? não quero que ele seja girassol, eu quero que ele seja um cacto. Eu quero que ele seja um bulldog. E com ela pode até, num algum momento, ser Sim. delicado. Mas ela precisa dessa energia, dessa coisa masculina, né? Mas ela tem que ser mais. Ela sempre tem que ser mais. E o Jordan Peterson, ele fala uma frase que é: Nós amamos, né, o todo Jordan todo homem tem que ter o potencial da violência dentro dele, porque Sim. senão ele não é verdadeiramente homem. Exato. Porque o homem verdadeiramente pacífico e protetor, ele tem a opção potencial, de ser violento. Se você não tem a opção de ser violento, você é um cara fraco. Isso. O cara fraco é o mais perigoso de todos, porque ele vai ser sorrateiro, é garantido. Ele vai abandonar Que a mulher na frente do assaltante. Na frente, a única coisa que ele tem de recurso é o abandono. É correr, é ser sorrateiro. Ele passa, ele projeta uma imagem de força, só que ele é uma força que ele não tem. Verdade. Então, o Jordan Peterson fala com muita propriedade que a saúde masculina passa pelo potencial de violência que a gente ensina como domínio de fúria. Sim. Domínio de fúria é essa capacidade que o homem tem de explodir em momentos que ele escolhe explodir, porque a situação demanda isso. Interessante que muitos homens que estão nos ouvindo, eles podem interpretar isso errado. Isso não é uma coisa conquistada, tipo, agora eu vou virar homem, agora eu vou ficar forte. Não é uma coisa que você... O cara que está nos ouvindo que não amadureceu, esquece, você não tá nem entendendo o que nós estamos falando, meu filho. Deixa eu te falar, isso aqui você tem que amadurecer,
E o processo do jiu-jitsu é muito legal porque ele vai fazer o cara amadurecer, vai crescer amadurecendo. Por quê? Porque o fato de você sofrer ali uma dor, sentir uma humilhação, ter que levantar a cabeça, falar isso não afetou quem eu sou. Sou um cara, hoje eu perdi, mas amanhã eu vou ganhar. Tô mudando, tô lutando e tô melhorando. Exato. E tal. E é isso mesmo, é um jogo, é a vida. O cara vai crescendo. Não vai ser narcisista, que tem até eu sou o centro do universo. Tem um meme que se é falado muito no meio do jiu-jitsu que fala assim, que o faixa branca é a criatura mais perigosa que existe no jiu-jitsu. Por quê? Porque ela é zero de técnica e 100% de ódio. Então, o que a gente tem, principalmente nesses homens que estão iniciando essa jornada de domínio de fúria, é que eles confundem o processo de violência e domínio da fúria. Perfeito. O faixa branca é exatamente isso. Ele é simplesmente, ele não tem técnica nenhuma, é movido por fúria. Então, por que os jiu-jiteiros, até os faixa preta falam assim, cara, você lutar com branco é perigoso, porque a chance de lesão é muito alta. Porque o cara é louco, ele é insano, entendeu? Ele tá com raiva, ele não controla, ele vai inconsequente, né? Então o processo de amadurecimento do homem também é esse processo de dominar a fúria, nunca pra você usar com a sua mulher. Nunca pra você usar com o seu núcleo familiar, mas sim para você exercer a função de protetor quando a vida te convocar a exercer essa função de protetor. Porque se você não tem a capacidade de proteger, você não tem a capacidade de exercer a função de protetor. Não, e a primeira coisa que eu ensino dentro desse trabalho que eu desenvolvi para os homens, a primeira é, você precisa descobrir se você tem algum problema da relação de ódio com a figura feminina. É a primeira coisa que eu ensino para eles. Porque como eu estou ali sendo bem prática, falando, você quer casar? Vou te dar o que eu aprendi com Deus para você casar com a pessoa certa. Algumas coisas você precisa descobrir, algumas coisas você precisa fazer, mas os protocolos bíblicos são esses 12 aqui. Tá, 12 protocolos. Primeira coisa para o homem é, descobre, você é um menino de 18 anos que está nos assistindo, quero me casar, quero ter uma família, ok. Faz todo o processo de amadurecimento, de ser um cara macho e tal, toda a trajetória que você tem que fazer, que a gente está falando aqui. Mas, paralelo a isso, trabalha a tua cabeça para você descobrir se você tem raiva de mulher. Porque o cara que tem raiva de mulher, ele vai fazer todo esse processo, só que ele vai ser um misógino. O que é um misógino? Ele tem ódio da feminilidade. A mulher grita quando a barata aparece, ele reclama que ela grita. Ele fala, qual é? Por que você tá? Por que você tá gritando? Porque eu sou mulherzinha. A mulherzinha grita quando vê a barata. Mas o cara que tem ódio de mulher, ele tem ódio da feminilidade. Sim. E esse tipo de homem, muitas vezes gosta de sexo com mulher, gosta de vagina, é heterossexual. Mas tem um ódio incubado de mulher. E aí entra onde entra a psicologia da coisa. Por quê? Porque aí, se você for analisar, se ele for fazer uma terapia, que muitos não vão, tem orgulho, acha que terapia é pra maluco, tem preconceito. Se ele for fazer uma terapia, aí na terapia ele vai descobrir o quê? A mãe era uma abusadora, às vezes não era abusadora sexual não, tô falando abusadora emocional, agressiva, ela era uma mãe que ela explorava demais o filho, ela não era respeitosa, tinha uma dinâmica dentro de casa de desrespeito. A mulher era uma mulher abusadora, tem muito, no Rio de Janeiro tem muito isso, as mulheres são muito marrentas, a maioria das mulheres no Rio de Janeiro são mulheres mães solteiras. Então elas criam os seus filhos assim, já berrando desde cedo, de igual para igual. Os caras cariocas são os caras mais perigosos a nível de sedução, porque eles com 8 anos estão discutindo de igual para igual com a mãe. É diferente, por exemplo, em Minas, em Goiânia, eu morei em todos esses estados já, e em Minas e Goiânia, as mães são muito servas, elas cuidam, elas são as servas dos seus filhinhos meninos, e as filhas mulheres trabalham junto com elas ao lado para servir os homens. Carioca, ela fala, eu não sou tua babá, não sou tua empregada, tu vai lavar essa louça, com um menino com 8 anos de idade. Então, se ele quiser jogar videogame, ele vai ter que argumentar, né? E eu sou carioca, então eu conheço bem essa cultura. E a gente vai ver muito isso, principalmente no Rio de Janeiro, homens que desenvolveram ódio pela mulher, uma raiva da mulher. Então, todo esse processo que nós estamos falando aqui, o cara, se é uma faixa branca, ele tem esse ódio de mulher, esse ódio pela vida, ele pode até entrar nesse processo, mas ele vai guardar esse ódio se ele não tratar isso. E isso é um veneno para o relacionamento. Porque o cara entra no relacionamento, mas ele não consegue apreciar todas as 4 virtudes da mulher. Exato. Ele não consegue apreciar, sentar e apreciar a beleza da delicadeza da mulher. É por isso que o jiu-jitsu é tão poderoso, porque esse cara que é misógino, na hora que ele entra no tatame, ele começa com esse ódio direcionado e ele toma uma rendição num faixa azul, num faixa roxa, num faixa preta, ele não consegue justificar a fraqueza dele, entendeu? Ele é fraco, ele é ruim, ele não consegue se proteger. A prova disso é que se o graduado continuasse, ele matava ele.
Meu Deus. Então é muito sumário esse processo de combate, porque o golpe de imobilização é tipo assim, se o graduado, se a pessoa que finalizou continuar, ou você perde um braço, ou você perde uma perna, ou você perde uma articulação, ou você perde o pescoço. Meu Deus. Então é assim, é luta de vida ou morte. É que tem Muito o bom, 3 muito tapinhas, o 3 tapinhas é tipo assim, me rendi. Então tem uma regra universal onde o adversário deu 3 tapinhas, acabou a luta e começa uma outra luta. Tá? Só que aí o que acontece... Perdi. Não, perdi, eu me rendo. Então, assim, o processo... E isso é respeitado universalmente, né? Sim. Só que o cara que é marrento, esse cara que é misógino... Ele não bate. Não, só que se ele não bate, ele dorme. Quebra, Ele dorme, ele vai dormir, entendeu? Então a questão é o seguinte, ou ele aprende na amarra, ou ele dorme e vai pra UTI. Então ali não tem negociação. Você não vai ter negociação com um cara que tá estrangulando teu pescoço. Ou você aprende a ter humildade com o combatente que é superior a você. Por isso que a luta é tão importante. Ou você morre, ou você fica aleijado, ou você vai pro hospital pra UTI. Perfeito, muito então, bom. assim, essa linguagem de atitudes de ação é uma coisa que as palavras não convencem. E que coisa poderosa pra moldar o caráter de um menino, né? Molda o cara, porque ele pode vir palestras infinitas contra a misoginia, contra o valor do feminino. Ele vai continuar odiando, só que na hora que ele vai lá, ele é finalizado 25 vezes pelo faixa preta, ele fala assim, cara, eu sou um bosta. Eu tenho muito que lutar ainda nessa vida, porque, cara, olha esse cara ele não faz força. E ele me matou 25 vezes hoje no treino. Muito bom. Entendeu? Muito bom. A gente brinca disso, tipo, hoje eu morri 10 vezes, hoje eu morri 7 vezes, hoje eu morri 6 vezes. Isso é levado com bom humor, com o combatente real, porque é tipo assim, beleza, eu te matei uma vez, eu te matei 2 vezes, o outro matou 3, eu não sei o quê, porque toda submissão é basicamente um potencial de morte. Sim. No jiu-jitsu. Esse cara, normalmente, ele foge da arte marcial porque ele quer manter a projeção da imago dele, da autoimagem de poderoso. Sim. Né? Só que assim, na hora que ele vai pra luta e vai pro tatame, ele já começou um processo de desconstrução. Porque no momento que ele se expôs a outros combatentes, ele começa uma competição com homens masculinos reais, agora ele vai ter um cheque de realidade se ele é homem ou não. Maravilhoso isso. Então, pra você desconstruir um cara misógino, um cara machista, tudo mais, é só você botar ele de frente com outro cara que é homem. Sim. Porque o verdadeiro aliado das mulheres femininas são os homens masculinos. Verdade. São os patriarcas. Nunca teve um aliado mais poderoso das mulheres do que os patriarcas. Os patriarcas, eles amam as mulheres femininas. Sim. Porque eles veem a beleza, eles veem a complementaridade, eles valorizam. Defendem. São os patriarcas que defendem as mulheres. Não são nem as mulheres que defendem as mulheres. Perfeito, lógico. São os patriarcas que defendem as mulheres. Assim como as matriarcas defendem os patriarcas também. As mulheres, elas têm muita dificuldade de ser unidas, né? Muito. Então elas